Estamos gravando, Ariane. Tudo bem? Bem, tudo jóia. Ariane Paixão. Ariane, putz, eu estou muito feliz mesmo de conversar com você hoje. Hoje vai fazer uma conversa de profissão médica. No caso, é uma grande amiga minha e ela é infectologista. Eu tinha falado de infectologia. Mas eu vou falar um pouquinho da história dela um pouquinho antes. Então, para apresentar a Ariane, ela, ela tem a graduação em medicina na Fundação Oswaldo Aranha, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Ela fez residência em infectologia na Fiocruz, né, Instituto Nacional de Infectologia na Fiocruz, que é no Rio também. Ela fez mestrado em histoplasmose, também na Fiocruz, e hoje ainda exerce, mora no Rio, exerce a função dela de infectologista e também é orientadora, né, da residência, pelo que eu percebi, né, Ari? Sim, É isso? isso. E ela é uma grande amiga minha. Poxa, ela é amiga da época do cursinho, que a gente sobreviveu a tudo isso e nos tornamos grandes amigos. Tem muitas histórias. Obrigado, Ari. Obrigado, Ariane, por ter esse tempinho para bater um papo comigo e com a Trilearning. Eu que agradeço. Nossa, é um prazer e uma honra estar aqui com você. Com certeza, uma jornada longa que a gente continua ainda mantendo, né? Com Desde a... certeza. Não, estou muito feliz mesmo, muito feliz. Essa é a vantagem que é muito louco isso, né? A gente tem que tirar uma hora nossa, da nossa rotina, só assim para a gente poder conversar, né? Gravar. Muito louco isso. Mas, enfim, antes de falar da infectologia, da medicina, da infectologia, eu queria falar um pouquinho da sua relação com os estudos, Ariane. No início, você era menina, jovem, adolescente. Hoje eu sei que você é uma apaixonada pela leitura, pelos estudos, pela leitura, né? De tudo, não só da medicina, mas de tudo. Mas como é que era isso antes? Né? Antes de você é caçula de 3 irmãs, como é que era essa relação com seus pais? Falava uma cobrança? Como é que era no colégio? Então, eu nunca tive essa cobrança familiar, assim, eu sempre fui aquela aluna disciplinada que gostava de estudar desde sempre. Mas de uma maneira espontânea, assim, sem ter cobranças familiares. É, as minhas irmãs, assim, acabaram influenciando um pouco, é lógico, porque a mais velha sempre gostou de estudar, de ler, então eu me inspirava nela, né? Meus pais não têm estudo, não fizeram faculdade, então acho que da parte deles, assim, essa parte acadêmica não veio, entendeu? Mas pelas minhas irmãs, sim. Então, desde criança eu gosto de estudar, nunca fui uma aluna brilhante, mas eu gostava, assim, de tirar notas boas, nunca dei muito trabalho, assim, na escola, essa questão de ter que ficar pegando no meu pé. Nunca. Precisou. É. Eu acho que nem suas irmãs, né, também, né? Uhum. Bom, tem um hiato aí entre o colégio e a faculdade de medicina, que teve uma engenharia florestal aí, né, Ariane? Eu não sei se eu não lembro, ou eu não sei se eu realmente não sei. O que aconteceu aí? Como é que foi? Essa parte do colégio, quando você estava no colegial, você queria prestar o quê? Você já tinha isso na cabeça? Você queria fazer faculdade? Não queria? Como é que foi isso? Então, foi até engraçado porque há pouco tempo eu tive um encontro familiar, né? E a minha sobrinha perguntou: ai, como que surgiu, né, tia, essa vontade sua de fazer medicina? Aí meu pai estava junto, até lembrou. Exatamente assim, não sei te dizer como que surgiu essa vontade de fazer medicina, mas desde pequena, assim, eu tinha um pouco de familiaridade. Meu pai uma vez cortou a mão, tá todo minha mãe quase desmaiou, eu fui lá e ajudei. E desde sempre eu sabia que gostava de medicina e queria fazer medicina. Então o colegial foi todo já, a minha cabeça já estava voltada, né, para a questão de prestar medicina. Terminei o colegial, não passei direto. Aí eu fiz 2 ou 3 anos de cursinho, que foram bem pesados, assim. Acho que foram 2 anos de cursinho, uma cobrança interna avassaladora, assim. Ninguém me cobrava externamente, como eu te disse, né? Meus pais são muito bons comigo, mas a cobrança interna era muito maior do que talvez se eu tivesse um pai rígido, né? Quando a autocobrança talvez é mais punitiva do que
externa. Aí eu não passei e eu comecei a pensar em alternativas, né? O que eu gostava, uma segunda opção. E acabei prestando engenharia florestal, que era uma matéria, assim, uma profissão que eu achava interessante e que tinha um mercado legal também. Confesso que acabei pensando nessas duas coisas. Prestei e passei na Unesp de Botucatu. Fiz 1 ano e meio, acho, 2 anos, mas meu coração sempre virava assim, a bússola virava para medicina. Mesmo eu gostando do curso, minha segunda paixão, a engenharia florestal, mas eu não estava plenamente satisfeita. Aí eu decidi trancar a faculdade e fazer mais 1 ano de cursinho. Aí que a gente se conheceu e eu acabei passando depois de 1 ano. Aí você voltou, mas como é que foi essa decisão, assim? Porque eu imagino que foi angustiante demais, porque você estava morando na cidade, você estava teoricamente enturmada, você largar depois de 2 anos da faculdade. Eu concordo, pelo contrário, não é? Mas assim, Sim. como que foi isso? Seus pais, seus amigos, enfim, você? Eu, desde desse período, eu sempre cito que, assim, foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. Primeiro porque, né, eu estava numa universidade pública, isso pesava muito na parte emocional e no bolso também. Era uma turma incrível, assim, da faculdade, era um curso que eu gostava, não era algo, assim, que eu estava 100% insatisfeita, não. Então, foi uma decisão extremamente difícil. Até quando eu teve um dia assim que eu li uma frase, eu não sei até se eu já te contei assim, um panfleto que eu achei acho que no próprio campus da faculdade e que dizia assim, agora eu não lembro exatamente, mas que era para persistir naquilo que a gente acreditava, nos nossos sonhos. Aí eu li isso e assim me deu uma crise de choro. Eu lembro que eu estava numa aula de manhã, aí eu peguei minha mochila, saí da sala e fui para minha casa, voltei para minha casa. Aí nisso, assim, eu já tinha ligado para o meu pai e falado que eu queria trancar a matrícula. Só que nesse intervalo eu não lembro muito bem o que aconteceu, assim, sabe? Parece que eu entrei num Sim, sei lá, um tornado. E a hora que eu acordei, assim, aí tava meu pai e minha irmã em Botucatu. Aí eu falei, nossa, né? Realmente eu acho que eu decidi, eu liguei para eles, eu nem lembrava direito. Aí eles foram comigo ainda na faculdade no mesmo dia. Meu pai falou: não, fique tranquila, se é isso mesmo que você quer, a gente vai lá, a gente tranca agora. No mesmo dia, ele pegou o carro e me levou até a faculdade, ele com a minha irmã, e eu tranquei. E daí, né, voltei a estudar para medicina e tal, mas realmente não foi uma decisão fácil, não. Eu imagino, porque até conversei esses dias com uma amiga minha que aconteceu a mesma coisa, mas não era, no caso ela não é médica, jornalista, e bateu um papo, e ela fez 2 anos de relações internacionais. E engraçado, porque você teve esse apoio, talvez até no seu subconsciente você sabia que tinha esse apoio, mas você se remoendo, né? Aquela coisa, na hora que eles, calma, está aqui, te abraçaram, né? Direta e indiretamente, porra, por que eu fiquei, né? Por que eu demorei tanto, né? Uma coisa muito louca, né? Uma coisa nossa, né? Uma autocobrança, você falou mesmo. Os demônios vêm de dentro, né? Não vêm de fora, né? Nossa, demais. É uma punição mesmo interna, né? Tem que passar por isso para aprender, né? É engraçado essas coisas. É. Bom, e eu lembro que você passou muito bem, passou, fiquei muito feliz, eu lembro na época, porque você é uma muito merecedora. Aí você foi para outra cidade também, você foi para o Rio de Janeiro. E aí, quando você entrou na faculdade, na medicina já, Ariane, você falou assim: esse é meu lugar? Então, não foi tão simples assim também. Por quê? Essa cobrança interna minha tinha muito a ver com a questão de ser uma faculdade particular. Como todo mundo sabe, né, a faculdade de medicina é um valor altíssimo, então teve que mexer em várias peças, né, aquela coisa, aquela angústia familiar, será que a gente vai conseguir
pagar o curso durante os 6 anos, como que vai ser. Então, foi uma alegria misturado com tensão, sabe? Aí eu fui para a faculdade, para Volta Redonda. Os 6 primeiros meses foram bem difíceis, até porque não tinha sabe aquela alegria meio glamurosa? Ai, passei em medicina, meu Deus, agora minha vida vai mudar. Eu já não, já tinha entrado, né? Já tinha essa euforia da entrada na universidade, eu já tinha sentido na engenharia florestal, apesar de não ter sido aquilo que eu gostaria como primeira opção. Essa ficha da euforia eu já tinha gasto lá atrás, entendeu? Então eu entrei mais madura, pensando nas questões sociais, financeiras. A distância era muito longa, né, de Sorocaba até Volta Redonda, então eu sentia muita falta da família, não tinha dinheiro para voltar todo final de semana, tinha perdido uma tia super querida que eu considerava como uma segunda mãe, então eu estava assim num processo, vamos digerir devagar as mudanças, entendeu? E esses 6 primeiros meses foram difíceis, até assim, eu cheguei a ficar um pouco deprimida, procurei um centro de apoio na faculdade, tive um apoio assim bem legal. Eu sou muito grata a esse núcleo de apoio da faculdade. Talvez se eu não tivesse procurado, não teria me formado. Comecei a fazer terapia e tal, e depois de uns 6 meses eu engrenei, assim, sabe? Mas esses 6 primeiros meses foram tensos. Mas eu tinha a certeza de que eu estava fazendo aquilo que eu realmente amava. Em momento algum me passou na cabeça desistir de medicina por eu não estar gostando. Eu poderia até passar pela cabeça desistir por outros motivos, principalmente assim o financeiro, né? Mas pela identificação com o curso, nossa, foi sempre 100%. Muito legal. Me assemelha muito, né? A sua história com a minha, né? Com vários fatores, é isso mesmo, né? É muito engraçado, né? Hoje a gente vê que a gente passou, né? A forma como passou, e cada um sabe onde aperta o calo, né? Você Nossa, pode falar assim, como assim? Não, mas, pô, não aproveitou. Meu amigo, não dá para julgar, né? Não dá para julgar, não dá. Sozinha, em outro lugar, em outro estado, não quer não é outra cidade, outro estado, grana, não adianta. A gente que tem uma certa responsabilidade, né? E dá valor para as coisas, sabe onde a gente veio, né? Sabe onde a gente sim. quer chegar, mas sabe também de onde veio? Não adianta, né? A gente entrou mais maduro, que você falou mesmo, né? Não só de idade, né? Acaba tendo essa diferença de enxergar as coisas mesmo, né? Mas enfim, aí você foi, engatilhou. E aí na medicina, o que foi despertando em você? Já foi de cara infecto? Não foi de cara infecto, não. Eu acho até um desperdício, assim, entrar no primeiro ano da faculdade já com uma tendência, assim, uma visão única, né? É lógico, tem gente que já talvez venha influenciado de questões familiares. Ah, meu pai é nefro, então eu tenho que ser nefrologista. Já pisa na sala de aula já sabendo a especialização que vai fazer, né? Há casos e casos, mas eu acho isso um desperdício, porque a medicina é tão ampla, né? Tantos leques, tantas vertentes que você pode explorar. Enfim, aí eu não tinha nenhuma tendência em princípio, mas eu me identificava com medicina da família. Então eu participei de ligas. Eu acho importante assim explorar, né? Porque às vezes você tem uma matéria durante 6 meses só na faculdade, então você não consegue ter uma noção teórica, prática de determinado assunto. Então, se você, eu acho que eu me identifico, sei lá, com pediatria, participa de uma liga desde os primeiros anos, e foi isso que eu fiz. Achava, né, que eu gostava de medicina da família. Eu fiz parte dessa liga por uns 2, 3 anos. E aí, de repente, no quarto ano, teve a matéria de infectologia. E eu talvez tenha sido privilegiada porque a cadeira de infectologia da minha faculdade era uma das melhores, assim. O
E a primeira aula, assim, foi encantadora, porque eu me lembro como se fosse hoje. Ele iniciou a aula de infectologia falando de poliomielite e mostrando algumas fotos do Sebastião Salgado, falando assim, dessa conexão, né? Porque a infectologia é uma especialidade que você tem que olhar vários ângulos, né? Como a parte social, ambiental, tá tudo conectado, né? Você desmata um. Tá travando ou tá bom? Tá travando um pouquinho. Eu Tá tô travando, entendendo, Luiz? mas tá travando um pouquinho. Tá travando um pouquinho. Foi aí?